Olá, bom dia. Hoje é dia 23 de novembro de 2024, sábado. E esta então é a nossa live de sábado. Hoje nós vamos falar de um assunto comportamental, né, que é, digamos assim, a minha especialidade como psicoterapeuta, psicanalista, etc. E vamos falar hoje de uma abordagem terapêutica do Carl Jung. Você já ouviu falar, eu já falei algumas vezes, é só você procurar na internet, Carl Jung, foi um psiquiatra, psicanalista e estudioso do comportamento humano, do tempo aí do Freud, e criador da chamada psicologia analítica. Falando em psicologia analítica, vocês devem saber que existem, a partir da própria psicanálise, existem várias abordagens ou métodos ou correntes, né, psicológicas, né, e então são várias as abordagens, os métodos. Então, tem a psicologia analítica, tem a psicologia humanista e tem a psicologia em si, né? E também que a psicanálise, como eu falei, e outras abordagens como a gestalterapia, logoterapia e também a análise transacional, que eu me identifico muito, trabalhei muito com essa abordagem durante aí décadas, algumas décadas, né? Algumas décadas sempre é mais de uma, né? E então são essas. Tem mais, aliás, né? Tem outras aí. Hoje em dia o pessoal também inventa algumas abordagens aí, né? Como a constelação familiar, coisas assim. Mas o que nos interessa aqui, primeiro é esclarecer que quando falamos do Jung, né, e se você olhar na internet, no YouTube, você vai ver muita gente falando do Jung. A questão é que essa muita gente pega alguns recortes e fica ali, grudado naquilo, né? Então, uma coisa que, algo assim que muito também se fala é sobre o tal da sombra. A sombra, né, esse lado obscuro da nossa psique, que tem uma ligação assim com o inconsciente do Freud, tem uma ligação, porque esse lado sombra, ele é uma parte, né, do nosso inconsciente, quer dizer, esse lado sombra é, digamos assim, aonde as pessoas, a maioria delas, né, introjectam, quer dizer, reprimem, guardam, né, várias coisas, né, como instintos, desejos e outras coisas mais que guardam, né, traumas, bloqueios. É um conjunto aí de fatores, digamos assim, desequilibrantes que as pessoas botam para dentro de si e deixam lá, no tal do inconsciente ou nessa parcela do inconsciente. Por isso que às vezes você vê pessoas que de repente irrompem, né? No acesso de ira, no acesso de raiva e cometem coisas assim inimagináveis, tá? E a gente comete, tá? Coisas que de repente não temos explicação, né? Tipo assim, ah, mas por que que eu fiz isso?
né? Tudo que você faz tem alguma razão de ser, né? Tem uma base, tem uma predisposição. É. Eu lembro que eu estava lá com uns 28, 29 anos, em Belo Horizonte. Vou contar para vocês isso para vocês entenderem. Então, uma bela noite, eu saí com os amigos para ir para uma festa e lá bebi isso e aquilo e tal. E na volta, quando eu cheguei na entrada da pensão, tinha um carro estacionado. E de repente, eu fui tomado assim por uma espécie de fúria e acabei riscando o carro e o vidro do carro, etc. Quer dizer, cometi um trem bem despropositado. Todo mundo, né, os que estavam comigo, nem entenderam o que aconteceu. Mas a verdade é que eu cometi uma insanidade ao riscar aquele veículo que era de um morador da pensão. Isso, claro, trouxe consequências, tá? Consequências inclusive financeiras, etc. Quer dizer, foi uma coisa desequilibrante, um desequilíbrio e que gerou consequências que foram assim dramáticas e ruins, etc. E aí, tipo assim, mas da onde surgiu isso, né? A verdade é que nesse tempo eu ainda estava numa fase assim de muita confusão interior, né? Eu estava assim melhorando os meus aspectos emocionais e de vida e tal, mas eu guardava dentro de mim muita coisa, muita ira, muita raiva, muito ódio. E numa hora dessa, então, isso veio à tona e eu cometi essa insanidade que eu digo, né? Então, aí você vai dizer, pô, mas eu, como o próprio dono do carro falou para mim, olha, eu disse, mas eu sou um cara que eu sou seu fã, sou seu admirador, etc, né? Você é um cara legal, papá. Como é que aconteceu, né, e tal? E eu não tinha explicação. Eu disse, cara, foi uma loucura, só isso. E arquei com os prejuízos, logicamente, né? Ainda bem que nessa fase eu tive condição de bancar o prejuízo, né? Então, eu vejo vocês que de repente, do nada, né, digamos assim, entre aspas, do nada, essa parte sombria minha, escura minha, veio à tona, entendeu? E aí, lógico, eu passei a me observar, eu fui analisar, eu não tinha dinheiro para terapia, então eu fui analisar isso. E aí eu cheguei à conclusão, então, algum tempo depois, analisando, estudando, né, me autoanalisando, eu cheguei à conclusão que toda aquela coisa ruim que estava dentro de mim, nesse dia resolveu sair. E o objeto foi então o veículo do rapaz. Mas muitas pessoas fazem coisas que não é contra um objeto, que é contra outras pessoas, ou contra si mesmo. Tem isso também. Então, esse lado, né, obscuro da gente, negro, né, que o Jung fala, ele traz consequências danosas para nós, para a pessoa, se ela não trabalhar isso, né? Aí é importante um processo terapêutico, um processo até mesmo autoanalítico, para ver, para você entender, né, esse seu lado obscuro, onde você joga todas as frustrações, as raivas, os ódios, etc., e fica ali e uma hora estoura, né? Muita coisa, então as pessoas falam, né, os chamados estudiosos, e hoje tem muita gente aí que se diz estudioso e tal, tal, né, a gente não pode confiar em tudo, mas eu sou um estudioso disso tudo, né, profissionalmente já trabalhei muito, né, na psicoterapia, então, cuidando de pessoas ou auxiliando pessoas e, né, sendo parceiro de pessoas que queriam mudar a vida. Então a gente vai observando. Agora, uma coisa que muito pouco se fala
É que ao mesmo tempo que o Jung trouxe à tona essa questão desse lado sombra, esse lado obscuro da nossa psique, ou se quiser, da nossa personalidade, mas que fica embutido no inconsciente, ou também no subconsciente. Então, uma coisa que pouco se fala é que o próprio Jung, e isso é uma coisa que, quando eu estudei um pouco a respeito, eu, antes de todas as leituras, eu já tinha chegado a uma conclusão de que nós não devemos apenas nos fixar nesse lado obscuro nosso, que todos temos, mas que devemos nos, digamos assim, devemos assim pesquisar e ir fundo, porque nós também temos um lado que é luz. Vem lá a lei da polaridade, né? Quer dizer, existe sempre dois lados, uma dualidade, né? A moeda sempre tem dois lados, o lado positivo, o negativo. E eu já tinha chegado a essa conclusão de que não dava, por isso, quando trabalhando com clientes, etc., que não dava para a gente apenas se fixar neste lado obscuro, nesse lado sombrio, digamos assim, pesado da nossa personalidade e ficarmos ali estacionados. Eu tenho isso, eu reprimi aquilo, eu tenho muito ódio dentro de mim, muita raiva, etc, etc, etc. Não, não dá para ficar nisso, porque nós temos também a outra polaridade, que é esse aspecto luz, que eu chamo. Pesquisando um pouco mais de Jung, ele traz à tona essa questão de você encontrar o seu lado também luminoso, tá? O seu lado, digamos assim, lúcido, lado de luz, né? Lucidez, tudo isso vem de luz. Encontrar esse lado dentro de você, porque a gente, quando você supera o lado obscuro, alguma coisa tem que vir. E ao superar esse lado obscuro, né, esse lado sombra, o que tem que vir é o seu lado luz, é a lucidez, digamos assim. Aonde que você também, veja bem, quando você descobre, né, esse seu lado obscuro, etc., quer dizer, quando você descobre, quando você trabalha com ele, você traz o lado luminoso do seu ser. Isso que interessa também. Então, muita gente que fala do Jung só se detém no lado obscuro. Tá? E aí fica, blá, blá, então é isso, é aquilo, é não sei o quê. A questão é que você tem que ir para o outro lado. E todos nós temos esse lado que eu chamei aqui agora de luminoso, de luz. Esse lado luz, ele tem o quê? Ele tem, né, assim, a polaridade positiva. Então você tem que trazer o lado luz para fora também, porque muita gente fica conformada, mas eu sou assim, acabou. Não, não é assim. Você pode transformar-se a todo tempo e deve transformar-se a todo tempo e trazer esse lado luminoso, esse lado de luz para fora. Não tem que ficar com a sua luz apagada e ficar só na escuridão. Então você tem que trazer essa questão que é fundamental. Digamos assim, o Jung fala, né, de equilibrar os opostos, né, a sombra e a luz. Ele fala sobre isso. Muita gente não fala que ele fala sobre isso. Isso que é ruim, né? Porque tem gente que pega só os recortes e fica ali, batendo na mesma tecla. A questão é que equilibrar essas duas facetas, digamos assim, da sua personalidade, da sua psique, coisas assim. Então você tem que tornar consciente aquilo que é inconsciente. Então você tem que, sabe, pesquisar dentro de si, por isso que aí entra a questão do autoconhecimento,
Você conhecer quais são as suas deficiências, quais são os seus acúmulos, aquilo que está dentro de você, que você vive represando, vive censurando, etc. Para que você comece a trabalhar com isso, porque para tudo que é negativo tem o seu oposto positivo, é a lei da polaridade. Então, é necessário isso. Esse equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, equilibrar a luz e a sombra, eu falo meio reticente, porque na verdade você tem que expandir. Eu sempre falei isso para os meus clientes, que quando você expande a luz, você diminui a escuridão. Então, quando você expande a sua lucidez sobre quem você é, o que você traz dentro de si, você melhora aí os seus aspectos comportamentais, emocionais, sentimentais, coisas assim. Quer dizer, você traz o equilíbrio. O melhor é você, na verdade, trazer à tona a sua potência luminosa, digamos assim. E todos nós temos essa potência luminosa e que precisamos trazer à tona. Na medida que você aumenta o seu grau de luz, tá? Você diminui a escuridão. Estou repetindo, já falei isso agora mesmo. Então, é importante. Quanto maior a sua lucidez, né, melhor, né, o seu lado positivo aflora, quer dizer, a sua criatividade, a sua disposição para fazer coisas novas, a sua disposição para enfrentar novos desafios, obstáculos, cumprir objetivos, realizar seu propósito de vida. Então, tudo isso é fundamental, né? Então, compete a você. Uma coisa que às vezes as pessoas buscam, por exemplo, terapia e pensam que o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista vai resolver os problemas da pessoa. A pessoa pensa isso. Porque nós somos um tanto quanto preguiçosos, acomodados, que nós queremos alguém que faça as coisas para nós. Mas quando eu digo isso compete a você, é porque isso compete a você. É a sua vida que está em jogo, é a sua felicidade, a sua realização, a sua autorrealização, que é uma coisa que Jung fala sobre essa questão de você buscar o equilíbrio entre esses opostos que estão dentro de você. Tem gente que quando você fala isso já pensa que você está viajando, né? Ele está tem um termo que usa para isso, né? Tá na viagem, tal. Não, isso é real. Muitas coisas são reais e as pessoas não acreditam e daí sofrem por isso. É real que você é uma pessoa que tem essa potência de luz dentro de você, essa energia de luz dentro de você, que se você precisa destravá-la, digamos assim, para que você, né, potencialize as suas realizações em todos os campos da sua vida. Não é só o lado financeiro. Hoje em dia fala-se, o tal dos coaches que estão por aí, só falam em prosperidade, não sei o que e tal. A verdade a questão é que você precisa, a autorrealização, ela engloba o lado material, o lado físico, e o lado emocional, o lado espiritual também. Ser mais amplo do que muita gente possa afirmar, né? Então, trazer para si esse equilíbrio entre a sua potência de luz e o seu lado obscuro, esse lado que é o negativo, que são as coisas reprimidas aí desde a infância e quem sabe até desde outra existência. Depende do que você acredita. Então, isso é fundamental.
Essa reflexão é sobre isso, sobre encontrar a potência de luz dentro de você. Eu li um livro já faz 200 anos, né, que chamava-se Pontos de Luz. Faz muito tempo. Então, nós somos cheios de pontos de luz, digamos assim. Nós temos a luz dentro de nós. Tem uma coisa interessante que, se você pensar, lá atrás, o Cristo, Jesus, o Cristo, ele falou isso para os seus discípulos e apóstolos. Ele falou isso. Ninguém entendeu, e muita gente não entende até hoje, quando ele diz: vós sois luz. Ele falou isso. Quer dizer, vós sois potências, potências luminosas, potências energéticas, potências de fazer. Né? Tanto é que muitos dos seus apóstolos, discípulos, né, quando lhes foi dada uma missão, eles saíram lá pelo aquele mundo daquela época, saíram em nome de Deus e do Cristo, realizando curas. Então, esse vós sois luz, era vós sois potência. A potência divina que está dentro de você é capaz de operar milagres. Milagres aí nessa linguagem humana, né? Operar feitos grandiosos. Todos nós temos essa capacidade. E muita gente fica preso, quer dizer, fica amarrado. Não deixa essa luz vir à tona, não deixa essa potência luminosa vir à tona. E então esse lado obscuro, esse lado da sombra, toma conta. Porque o lado de sombra é um lado denso, é um lado que amarra, é um lado que manieta a pessoa fica ali. Muita gente que tem esses problemas, por exemplo, de depressão, muitas dessas depressões têm na sua base esse lado obscuro, esse lado sombra que fica ali travando a pessoa e a pessoa não consegue sair do lugar. Então, a gente precisa destravar isso. E como destrava? Né? Você ilumina-se muito mais. Quer dizer, você abre a sua potência de luz. A potência de luz que eu estou falando é uma energia dentro de você, positiva, que vai te revigorar, trazer à tona as suas potencialidades. Isso é super importante. Em qualquer área da sua atividade ou da sua área existencial, você tem que fazer a luz vir à tona para você. Primeiro que a luz traz clareza. Então você começa a enxergar coisas que você não enxergava. E esse lado sombra impede que você enxergue. Então você tem que trazer a luz para dentro de você. Né? Quer dizer, encontrar o seu ponto de luz dentro de si. E ele existe, pode ter certeza. Não estou falando que eu acredito que ele exista, eu estou falando que eu sei que ele existe, certo? Estou parafraseando até o Jung, né? Quando perguntaram para ele se Deus existe, se ele acreditava em Deus, ele disse: não é questão de acreditar, é de saber, eu sei. Então a gente precisa ter essa noção, melhorar o nosso entendimento, e esse entendimento ele é um entendimento interior, aquilo que está dentro de você. Por que de vez em quando você fica cabisbaixo, taciturno, fica, né, sentindo que a vida está pesada, ou sentindo que a vida está sem sentido? Tudo isso pode ser oriundo desse seu lado sombra, desse seu lado obscuro, desse seu lado que te prende, desse teu lado denso, que te manieta, né? Que te amarra.
Então você precisa sair disso e trazer. Então, quer dizer, veja bem, às vezes eu falo trazer, né? Quando eu falo trazer para dentro de você, é na verdade você, né, trazer à tona dentro de você. Fazer com que essa luz, essa potência luminosa, essa potência de energia, essa potência realizadora, criadora, etc., nesse sentido, que ela venha à tona. Ok? Você é capaz de fazer isso. Pode acreditar nisso. Se você acreditar nisso, você vai realizar grandes feitos na sua vida. Com a perspectiva, né, da perenidade. Não é coisa assim passageira. É coisa para ficar dentro e você continuar usando dessa potência na sua vida, no seu dia a dia, inclusive em relação às suas convivências sociais, familiares, etc. Tudo isso está englobado. Quando você traz essa potência da luz para dentro de você, que aclara a sua mente, aclara a sua visão, aclara a sua consciência, você vai viver melhor com você mesmo e com o mundo ao seu redor, quer dizer, com todo o seu meio ambiente. Ok? Então ficamos por aí hoje. Outro dia talvez eu volte um pouco mais nesse assunto, que não é um assunto que termina. Essa é uma pitada de reflexão, ok? Então, paz e luz para todos vocês e comente aí o que você achou desse tema de hoje. Pode sugerir outros temas, ok? Então, paz e luz para você e cuide-se bem por aí.